Problemas ambientais no campo. Módulo 2, capítulo 4, páginas 378 e 379, 383 a 386. Vamos falar sobre problemas ambientais no campo. Em muitos municípios brasileiros, as atividades agrícolas e extrativistas que são desenvolvidas no espaço rural ocorrem sem maiores cuidados com a preservação do meio ambiente. Por esse motivo, atualmente, problemas ambientais podem ser observados no espaço rural do nosso país. Os agrotóxicos que acabam contribuindo para melhorar a produtividade das lavouras, elas afetam quando o uso abusivo desses produtos químicos vem gerando graves problemas ambientais por causa de seu excesso. Em muitas propriedades agrícolas, essa prática, além de contaminar o solo, poluir os rios e as águas subterrâneas, elas ainda assim causam problemas à saúde de maneira direta aos trabalhadores rurais. Problemas ambientais que podemos verificar no campo. A abertura de área para o desenvolvimento da agropecuária, que é a criação de animais livremente, incentiva o desmatamento das florestas nativas, através de derrubadas, né? O que acaba provocando a perda da biodiversidade, ou seja, de todos os seres vivos que habitam aquele espaço e que pertencem à fauna, e também os vegetais e flores que também pertencem à flora e que ocupam aquele espaço. E que naquele momento em que são derrubados, acabam de existir, né? Ou seja, eles entram no processo de extinção, tanto da espécie da fauna quanto da flora. Uma outra prática para a abertura de espaços para a agropecuária são as queimadas. Em nosso estado tem muitas, principalmente no período em que estamos agora, que é de agosto até final de setembro, né? Aliás, a gente ainda está em julho, mas a gente sabe que a partir de junho, julho, agosto, setembro, até outubro, a gente tem muitas queimadas. E que essas queimadas, elas podem devastar grandes áreas de vegetação, causar grandes danos ambientais. E, além disso, a fumaça e a fuligem, elas poluem o ar e afetam a saúde das pessoas, porque elas são inaladas pelas pessoas. E aí é terrível, né? Vamos a outros problemas ambientais no campo, né? A erosão do solo, ele é um problema ambiental muito comum no espaço rural brasileiro. A retirada da cobertura vegetal dos terrenos, ele deixa a parte superficial do solo desprotegida, como a gente vê na imagem ao lado. E quando chove, o escoamento superficial da água, ela carrega uma porção do solo, né, que já estavam expostas, o que provoca uma erosão. A erosão é esse processo corrosivo, né, que deteriora o solo e causa essas elevações. Na fotografia, a gente está vendo que tem um lago, e esse lago ele está sendo deslocado por causa do processo da erosão. Em situações graves de erosão, podem aparecer vossorocas, ou seja, grandes fendas abertas no solo, que é o nome dado a essa área que a gente está vendo aí na fotografia. E elas acabam aumentando rapidamente, né? E ameaçam tanto as lavouras como áreas como essa que a gente está vendo aí, que servem de bebedouro para comunidades e animais locais. As porções dos solos que são carregadas pelas águas da chuva, elas são depositadas em lagos e rios. O acúmulo desses sedimentos, ou seja, desse assoreamento, causa diminuição da profundidade e da quantidade de águas dos rios, o que em alguns casos afeta a navegação dos barcos e navios, como é o caso do nosso rio Parnaíba. A gente tem trechos que não são mais navegáveis porque tem muito
solo depositado no leito, e aí as águas ficam muito rasas. Períodos do ano, que vai de setembro a finalzinho de novembro, a gente vê ilhas ou bancos de terra formado no leito dos rios. São decorrentes, sim, do processo de erosão, e por isso o nosso rio acaba não sendo navegável. Existe uma curta navegação, né, que conecta a cidade de Teresina à cidade do Maranhão, cidade de Timon, no vizinho estado do Maranhão. Mas são trechos muito particulares. Vamos falar um pouco sobre o espaço urbano, né? E a sua crescente ocupação. Lembrando que o Brasil ele nem sempre teve áreas urbanas mais povoadas, densamente povoadas, durante toda a sua história. Então, do período de 1872, nós temos que a população urbana era muito pequenininha, né? A gente tem menos de 10% da população vivendo no espaço urbano e a maioria é rural. Isso vai se suceder até que na década de 1940 esse aumento da população urbana começa a ser significativo. Na década de 60 até a década de 70, a gente vai ver um crescimento tão exorbitante, e aí, pela primeira vez na nossa história, a gente vai ver a população urbana se tornando muito maior do que a população rural. E isso só tende a crescer, né? A questão da indústria e urbanização. A atividade industrial, de certa forma, ela vai impulsionar o processo de urbanização, na medida em que propiciou a mecanização do campo e também a eliminação de muitos postos de trabalho nas propriedades rurais. Lembrando que esse fator ele vai estimular a vinda de muitas pessoas das áreas rurais para as cidades à procura de trabalho. Além disso, a atividade industrial ela vai estimular a urbanização, porque ela exige uma numerosa mão de obra. Bom, as cidades do Brasil, ela possui um crescimento, né, desde o século XX, onde passaram a ter mais de 20.000 habitantes. Então, a gente tem essas cidades aí que estão marcadas pelo pontinho preto. Nelas, elas são ocupadas por um grande número de pessoas, né? E conforme podemos observar no mapa, o crescimento urbano ele vai acontecer e ele vai surgir mais ou menos entre 1940 e 1960, como a gente viu no gráfico anterior. Foi intenso, sobretudo nos estados da atual região sudeste. É que você pode ver aqui que está muito mais preenchida de pontinhos que representam o número crescente populacional. Isso porque a gente tem uma infraestrutura melhorada e há um investimento na atividade industrial. Então, com a expansão da atividade industrial, a gente vai ver que esses fatores são cruciais dentro da atividade econômica do Brasil. Então, vai ter o quê? Uma disponibilidade da mão de obra qualificada para o trabalho nas indústrias, a existência de matérias-primas nas proximidades das fábricas, e a infraestrutura adequada, com fácil acesso à fonte de energia para abastecer as fábricas, uma rede de transporte eficiente, tanto para escoar a produção, como para receber a matéria-prima, ou seja, são capazes de trazer as matérias-primas necessárias às indústrias e, ao mesmo tempo, levar os produtos até os mercados consumidores. Né? O mercado consumidor ele tem que atender às necessidades da compra da produção, porque não adianta você fabricar e esse produto não ser vendido. Falar um pouco sobre as regiões metropolitanas. Em algumas cidades onde o processo de industrialização foi intenso, o número de habitantes ele vai aumentar expressivamente, dando origem às metrópoles, às cidades densamente povoadas, que são interligadas aos municípios próximos e que exercem influência econômica e também política sobre os municípios vizinhos. Esse processo ele é denominado de conturbação, né? O fim
A fim de auxiliar o planejamento e administração pública das metrópoles e também dos seus municípios vizinhos, o governo federal ele vai definir regiões metropolitanas brasileiras, como é o caso de Minas Gerais, né? Elas constituem um grupo de municípios que recebe influência de uma cidade, geralmente uma metrópole, e estabelecendo com ela uma forte relação de interdependência econômica. Vamos às nossas atividades. É importante que você realize a leitura assistida da página 378 e 379. E também das páginas que vão da página 383 até a página 386. E em seguida, responda no seu livro a página 382. Vamos à correção da página 376? Primeira questão, você vai colocar na letra A que as fotografias elas retratam alimentos cultivados no campo e vendidos no espaço urbano, mostrando a relação que existe de interdependência entre esses dois espaços. A maioria das pessoas que moram na cidade, elas necessitam dos alimentos cultivados no espaço rural, pelos agricultores. A letra B é uma resposta pessoal, fotografe e envie para nós. A segunda questão, na letra A, você vai colocar agricultura moderna. Na letra B, você vai começar com não, ponto. No Brasil, a atividade agrícola também ocorre com o uso de técnicas tradicionais de cultivo. A correção da página 377. Bom, nós temos nessa página uma série de questões que são pessoais. Fotografe a página inteira e envie para nós, pois a letra A, né, ela não é pessoal, aí você vai colocar protestos por reforma agrária. A letra B, sim, é pessoal. A letra C, pessoal. A letra D, pessoal. Fique em casa, estamos com saudade. Estude. Nos vemos na próxima videoaula. Até lá.